Muito me espanta que ao longo do dia de ontem, a imprensa tradicional brasileira, esses canais que recebem dinheiro do governo federal, eles não se debruçaram nesse tema. Muito me espanta que a imprensa, que falou dia e noite e dia sem parar, em especial o Estado de São Paulo e as organizações Globo, de que o Bolsonaro estaria em maus lençóis porque foi achado um rascunho de minuta de decreto de tentativa de golpe. Ou seja, não tinha nada assinado, porque era o rascunho da minuta do decreto da tentativa de golpe. Esse decreto da tentativa de golpe era o rascunho da minuta de um decreto de estado de sítio, que para valer tinha que ser aprovado pelo Congresso, que é previsto no artigo 137 da Constituição Brasileira. E mesmo nesse decreto, se assinado ele fosse, seria algo constitucional, porque está na Constituição, teria que ser aprovado pelo Congresso, portanto seria aprovado pelo povo. Em terceiro lugar, o artigo 139 diz que nem neste caso, que o Alexandre de Moraes chama de golpe, se pode suspender os direitos e garantias individuais. Mas, nos documentos que o Comitê Judiciário do Congresso nos mostrou claramente que o Alexandre, ele fala em suspensão dos direitos e garantias individuais. Ou seja, o despacho dele é golpista. Se o decreto do Bolsonaro, que era o decreto de golpe, que não tinha decreto, que era só o rascunho da minuta, não podia nem suspender direitos e garantias individuais, porque é que ele, num despacho judicial, num processo nascido de um inquérito ilegal, que o juiz não pode abrir inquérito, investigar, depois conhecer o processo e julgar. Isso é absurdo. Isso só existe em ditaduras. E o Brasil é uma ditadura, foi isso que mostrou o documento. Então temos lá 150 casos, e o Pitoli nos trouxe ontem, que podem aparecer mais 300. Nós vimos 150 casos. Mas nós estamos na iminência de chegar em 450. Mas vamos ficar só com o relatório. O que o relatório nos mostra? O relatório nos mostra que o Alexandre de Moraes, ele assinou e executou 150 despachos golpistas. Por que golpista? Em primeiro lugar, porque ele manda que as empresas, as plataformas digitais de comunicação, como Facebook, como Google e como o Twitter, que hoje se chama X, mas na época da eleição ainda se chamava Twitter, que eles banissem os usuários, bloqueassem, impedissem que eles criassem novas contas e ainda, num português bastante maroto, mantivessem o sigilo dessa medida. O que quer dizer isso? Aquilo que o Elon Musk nos disse em termos mais simples e menos jurídicos. A gente tinha que cumprir a ordem e não podia contar para o usuário que era por conta de um pedido do Alexandre de Moraes. Não podia. Segundo, ele diz expressamente nessas decisões, nesses despachos, que ele poderia perfeitamente suspender direitos e garantias individuais. E isso não se pode fazer, porque o artigo 60 da Constituição, no inciso 4 do parágrafo 4º, quando ele trata das emendas à Constituição, ou seja, nós temos uma Constituição. Tecnicamente, em direito, a Constituição é a lei mais importante do país. Todas as outras leis têm que se enquadrar na Constituição. Nada pode ser inconstitucional. E quando o Congresso Nacional vai alterar a Constituição, ela pode alterar diversos pontos, mas ela não pode tocar nos direitos e garantias individuais. E isso o Alexandre de Moraes diz no livro dele, na Constituição Comentada, que ontem eu até rasguei, tirei a página, porque ele revogou a página dele. Uma página que é meio acetinada, né? É uma página assim, não dá nem para limpar a bunda, porque só espalha bosta. Não serve nem para isso. Mas a Constituição Comentada do Alexandre de Moraes. Porque ele diz ali naquele artigo, na comentário que ele faz, que nem o Congresso, nem o Poder Constituinte pode sequer suspender direitos e garantias individuais, coisa que ele faz no seu despacho. Então ele mesmo reconhece o caráter antidemocrático e inconstitucional, portanto golpista, dos seus despachos, que foram mostrados pelo Congresso americano. Ele fundamenta essas decisões para banir os usuários das redes com base nos artigos 2º e artigos 4º da Resolução 23.714, se não me falha a memória é essa, de 2022, do TSE. Qual é o problema dessa fundamentação? O problema dessa fundamentação é que a lei eleitoral, no artigo 105, ela diz que o TSE só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. É o limite, é o prazo máximo. Então, do dia 5 de março de 2022, foi o último dia para o TSE fazer resoluções. E qual é a resolução que ele usa
para justificar, para pedir, para exigir, sob a sanção de multa diária de R$ 100.000 às plataformas, os usuários. Ele usa como fundamento os artigos 2º e 4º da resolução 23.714 de 2022. Só que qual é o problema? Essa resolução é de outubro de 2022. Ela veio 7 meses e meio depois do fim do prazo. Ou seja, ele está obrigando as plataformas sociais a tomarem uma medida com base em uma resolução que é ilegal. E que é ilegal por 3 motivos. Primeiro motivo, é ilegal porque o artigo 105 da lei eleitoral diz que ela teria que ter sido feita até o dia 5 de março. Foi feita em 20 de outubro. 7 meses e meio depois. Segundo, porque o mesmo artigo 105 da lei eleitoral diz que essa resolução, se feita dentro do prazo, ela não pode restringir qualquer direito que esteja previsto em lei. E ela não só permitiu restringir direito, mas como direitos e garantias individuais que são irrestringíveis. E terceiro, porque ela aplica sanções não previstas em lei. Então, a partir de uma resolução triplamente ilegal, ele pede às plataformas para que banam, que é uma medida ilegal por si, o usuário das redes, e através de mais uma ilegalidade, já estou falando de 5 ilegalidades, sem contar para o afetado pela medida. Por que isso é uma ilegalidade? Porque nós temos no Brasil o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. O marco, o que essas leis garantem? Essas leis garantem ao usuário das plataformas digitais que eles sejam informados do motivo pelo qual as contas, os posts que eles fazem numa plataforma deixam de ser veiculados. Por que ele é posto para fora? Por que ele é bloqueado? Por que ele é impedido de entrar novamente? Então a empresa, a plataforma digital, o X, ele tem a obrigação legal, e quem dispõe isso é a LGPD, é uma lei que vale. A LGPD manda que a plataforma informe o usuário o motivo pelo qual ele está sendo banido. E ele só pode ser banido mediante pedido judicial baseado na lei. O fato é que o pedido judicial existiu, mas não foi baseado na lei. E mesmo que tivesse sido, ele deveria informar o usuário que está sendo banido. Mas ele proibia. Ou seja, é uma desgraça, é um despacho golpista. O que nós vimos foram 150 despachos golpistas assinados e executados. Fora isso, nós temos o artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que fala da liberdade de expressão. O artigo 220 da Constituição, que repete, enfatiza a liberdade de opinião, de informação, independentemente do meio, e que elas não são passíveis de restrição. Na decisão do inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes ele desvirtuou a decisão de um colega, que foi o do ministro Celso de Mello, aposentado, que no inquérito essa pessoa sequer sabia que estava nele. Ele mandava ordem para as plataformas e as plataformas não podiam informar. Então não é a hipótese que o ministro Celso de Mello disse no HC que ele mencionou e desvirtuou. Ele desvirtuou a jurisprudência da corte. E sabe o que é mais engraçado também? A LGPD, que eu mencionei, é uma lei de 2018, foi alterada em 2019 e entrou em vigor em 2021. Ela cria 2 cabidões de emprego. Um é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o outro é o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Tanto a autoridade quanto o conselho, eles deveriam chamar o ministro Alexandre na chincha para responder por que é que ele mandou infringir a LGPD. Bom, conselho tem um monte de gente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem um monte de gente. Alguém trabalha? Ninguém trabalha, é um cabidão de emprego. E, por fim, tem um aspecto da lei dos Estados Unidos, que as empresas norte-americanas, elas são obrigadas a respeitar a legislação dos países onde elas operam. E existe muito comentarista político, Pitoli, que tem chamado o Elon Musk de falso defensor da liberdade de expressão. Por quê? Mas o Elon Musk, ele não defende a liberdade de expressão na China, por exemplo. Mas vale dizer que a obrigação legal dele, conforme a lei dos Estados Unidos, é seguir a legislação do país. A China não tem liberdade de expressão. Então ele tem que seguir a legislação chinesa. Mas no Brasil, a nossa Constituição, ela fala 2 vezes na irrestringibilidade, 3, aliás, na irrestringibilidade dos direitos e garantias individuais, da liberdade de expressão, da liberdade de informação e da liberdade de veiculação da opinião. Depois ela fala para o empresário que tem uma rede social no Brasil, que ele não pode banir um sujeito se não for expresso isso em lei. E a lei não diz que ninguém
pode ser banido de onde quer que seja. Porque quando você tem um problema de fake news, o problema é pontual, é quanto aquele post, aquele texto, aquele vídeo. E não banir da rede, presumindo que ele é um serial criminoso que vai vir. Não é Minority Report, Brasil. Você não pode excluir uma pessoa da sociedade. Ou você prende, depois do devido processo legal, depois de transitada em julgada a sentença penal condenatória, porque você excluir da rede social não pode. Então não pode fazer isso que o Alexandre pedia. A Constituição proíbe em 3 momentos. O Código de Processo Penal classifica, no artigo 315, esses despachos do Alexandre de Moraes como infundamentados, insuficientemente fundamentados. Ele faz esse pedido com base numa resolução ilegal. Portanto, o que o Elon Musk fez? Ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele não pode se dar ao luxo de desafiar um congresso sério como o americano. Que se fosse no Brasil, a gente sabe como é que é. Mas o americano, a sede das empresas dele estão lá. Então ele precisa cumprir a legislação brasileira. Aí aparece um juiz, um ditador, disfarçado de juiz, e manda ele descumprir a lei através de um despacho fundamentado por uma resolução ilegal. É claro que ele tinha o dever de fazer o que ele está fazendo. E o dever do país de sede, do país onde ele vive, que é os Estados Unidos da América. E se ele não cumpre com esse dever, lá, um país com um judiciário sério que tem, ele correria o risco de perder as suas empresas. Agora, quem vai ficar nessa linha de perigo já é o Google, que aceitou, e também o Marquinho, né, Marquinho Zuckerberg, que aceitaram infringir a lei a partir de um despacho de um ministro fundamentado em uma resolução ilegal e que, além de ilegal, se legal ela fosse, se dentro do prazo ela tivesse sido feita, ela tinha pedidos ilegais que infringem, no mínimo, Constituição Federal, Código de Processo Penal, LGPD, Marco Civil da Internet e, por fim, o Estatuto de Roma. Porque o Estatuto de Roma define como crime contra a humanidade, no artigo 7º, letra H, Estatuto de Roma, que é incorporado à legislação brasileira, em 2002, tanto pelo Congresso quanto pelo presidente, que diz que é crime contra a humanidade você perseguir pessoas ou grupos de pessoas por motivos políticos. E, por fim, viola também a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, em diversos dos seus artigos. Quando a gente fala de responsabilidade civil, quando alguém causa um prejuízo para alguém, até mesmo na indenização da responsabilidade criminal, e até mesmo no caso de indenizações trabalhistas, as pessoas são executadas, exceto nos bens que fornecem meios para que ela mantenha os seus meios de subsistência, os seus instrumentos de trabalho. Esse ponto é importante. Quando o Alexandre de Moraes ele tira a possibilidade de pessoas que vivem da internet, de terem acesso a essas plataformas, primeiro ele condena essas pessoas a não terem meios de subsistência. Segundo, tirar passaporte por conta de fake news. Terceiro, bloquear a conta por conta de fake news. Sem a existência de devido processo legal. Isso só existe em ditadura. Eu coloquei no meu Instagram, no meu Twitter hoje, né, a expectativa e a realidade. A expectativa e a realidade conforme a minha leitura desse relatório. A expectativa era o Mussolini usando a toga do Alexandre, ou seja, um juiz ditador, mas a realidade me mostrou o Mussolini com a cabeça do Alexandre de Moraes, que é um ditador juiz. É isso que não tem outra coisa a extrair dessa situação do que essa leitura ilustrada que eu fiz. Pavi, eu sei que você tem tua aula agora, teu compromisso e gentilmente nos atendeu. Obrigado, viu, querido? Gentilmente nada. Eu sou o vosso servo seu, da Auri Verde de Bauru e dessa audiência linda de viver que está aqui. E hoje à noite a gente tá junto no Pavivi. Obrigado, Pitoli. Um beijo para todos vocês. Bom dia. Bom dia.